caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso semanal toda terça-feira para abordar assuntos que, com toda certeza, têm impacto na minha, na sua, na nossa vida de cristãos católicos. Que bom encontrá-lo mais uma vez. Eu pediria a você que terça-feira à noite, das 7h30 às 8h30, esse fosse o seu compromisso. Na linha de continuidade dos programas anteriores, sempre tratando alguma coisa de Cristo. Não sei se você se lembra dos outros programas, o senhorio de Cristo, tratamos também da humildade de Cristo. Hoje vamos tratar de uma coisa surpreendente. E garanto que ou você nunca ouviu falar ou há muito tempo não ouviu falar. E nesses tempos, falar dessa qualidade de nosso Senhor Jesus Cristo, isso tem uma relevância tremenda e particular, porque essa realidade nós lidamos 24 horas por dia. O tema de hoje, a fama de Cristo. Cristo, o famoso. Cristo, que não era famoso e foi se tornando famoso, aos poucos, até que no dia da sua morte a fama dele era gigantesca, para o bem e para o mal. Boa fama e má fama. Boa fama de Cristo, má fama de Cristo. E depois, uma aplicação disso na nossa vida. Como lidar com a fama? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus, que ficou famoso. Aprender de Jesus, cuja fama para certas pessoas não era das melhores, mas cuja fama para outras pessoas era sim das melhores. Conhecer pessoas famosas, padres famosos, pregadores famosos, cantores famosos, como lidar com a fama. E mais, como utilizá-la para o bem, para a salvação das pessoas. E depois, aqueles que não administram bem a fama, o que pode acontecer com eles e com a Igreja de Cristo que eles representam quando se utilizam das mídias sociais? Perceberam que o argumento é da mais alta relevância? E nós já vamos começar com uma constatação. Até aos 30 anos de idade, Jesus não era famoso. Não, absolutamente. Jesus viveu escondido em Nazaré da Galileia. A vida anônima do Senhor, que só viveu 33 anos e 9 meses no ventre de Nossa Senhora, uma vida relativamente curta, a maior parte da vida de Jesus escondida. Portanto, Jesus, até aos 30, anônimo. E quando ele começa a sua vida pública, a fama dele vai se espalhando aos poucos. Primeiro texto. Lucas, capítulo 4, versículo 37. E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Esse episódio aqui é em Nazaré da Galileia. Jesus realiza alguns milagres ali, sua pregação, e a fama dele é apenas na circunvizinhança. Lucas 4:37. A fama dele ainda está crescendo. Agora pulemos para Marcos, capítulo 1, versículo 28. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Aqui a fama de Jesus já se espalha por toda a Galileia. A Galileia é a parte norte de Israel, é a parte norte da Terra Santa. Agora vamos a um terceiro momento da fama de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 24. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Aqui a fama de Jesus já ultrapassa os limites da Terra Santa
e chega num país vizinho, Síria. Vejam as etapas da fama de Jesus. Aos poucos, e podemos acrescentar, naturalmente. Jesus não buscava a fama, ela decorria do carisma de Jesus. E Jesus não a recusava. A fama é uma coisa boa no ministério de Jesus, porque graças a ela, de boca em boca, naquele tempo não tinha celular, não tinha telefone, era de boca em boca, as pessoas diziam. A fama dele se espalhava. Aqueles que viam ou ouviam Jesus se encarregavam de dizer para os outros. Agora Jesus já é famoso na Síria. E por último, Lucas capítulo 5, versículo 15. Espalhava-se mais e mais a sua fama, e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Eu vou repetir. Lucas 5,15. Espalhava-se mais e mais a sua fama. Ou seja, um processo contínuo. Jesus, de anônimo, vai se tornando pouco conhecido, muito conhecido, muitíssimamente conhecido e estrondosamente conhecido. E Jesus não rechaçou a fama. E Jesus não abominou a fama. Graças à sua fama, as pessoas iam a ele e ele não as rejeitava. Pronto. Agora de Jesus, passemos para os discípulos de Jesus. O que é que Jesus diz a nosso respeito, nós que o seguimos? Devemos buscar a fama ou não? Jesus em algum momento nos incentivou a ser famosos? A resposta é: está sentado para não cair de costas? A resposta é sim. Mateus, capítulo 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Agora vem a parte mais importante. Fique sentado, para não cair de costas. Palavras do Senhor. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus ordena que nós brilhemos. Jesus não quer que sejamos como uma lâmpada colocada debaixo do alqueire, uma luz escondida que não é vista por ninguém. Ele que disse: eu sou a luz do mundo, diz-nos: brilhe a vossa luz diante dos homens. Porém, a fama, ela é uma faca de dois gumes. Jesus diz isso em Mateus capítulo 5, mas em Mateus capítulo 6, versículo 1, ele faz uma advertência. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Ou seja, sejam famosos, mas tomem um cuidado. Se vocês vão brilhar, é para que os homens, vendo as obras de vocês, glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa é a finalidade de vocês brilharem. Agora, ou a proibição. Uma ordem e uma proibição. Atenção. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Como é que você descobre que uma pessoa famosa está buscando a glória de Deus e a salvação dos homens, ou está buscando o aplauso dos homens, o elogio dos homens, o dinheiro dos homens, as benesses dos homens, a vaidade que o cargo, o prestígio, a posição, o conhecimento podem possibilitar? É verdade, nem sempre isso é fácil.
de descobrir, porque isso está dentro do coração da pessoa. Mas Jesus que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, nos dá uma regra infalível. No início do Evangelho segundo João, precisamente no capítulo 2, depois de narrar o episódio das bodas de Caná, passa o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 6, versículos de 1 a 12, Jesus multiplica os pães e os peixes. Sacia quantas mil pessoas? 5.000, sem contar mulheres e crianças. A multidão fica encantada com ele. Mas o texto diz, quando Jesus desconfiou de que eles queriam fazê-lo rei, se afastou. Pronto. Aqui está qual deve ser a postura do cristão que deve brilhar diante dos homens. Quando, ainda que com muito boa vontade, as pessoas querem fazer dele aquilo que não é a missão dele. Dou um exemplo. O padre que se tornou famosíssimo. Aí chegam algumas pessoas e conseguem convencê-lo a ser um candidato a vereador, a prefeito, a alguma coisa. Essa não é a missão do sacerdote. Sim, parabéns, Deus seja louvado, porque ele se tornou famoso, mas não imitou Jesus. Quando Jesus percebia, imperfeito do indicativo, que queriam fazer dele um rei, essa não é a missão de Jesus. Jesus se afasta. Por outro lado, ele não abdica da fama que ele já tem. A fama vai acompanhar Nosso Senhor ao longo de toda a sua vida pública. Que regra! Brilhar é uma ordem de Jesus para nós. Brilhe vossa luz diante dos homens. Mas com uma finalidade, para que ele, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai. Brilhe para a glória do Pai. Brilhe para levar as pessoas para Cristo. Brilhe para que os carismas que Deus deu para você levem as pessoas a sair do pecado, a conhecer Jesus, a mudar de vida e seguir nosso Senhor. É para isso que a nossa luz serve. É para isso que nós devemos brilhar. Agora, a proibição de Jesus, ela deve sempre estar clara no coração de quem brilha, no coração de quem está ficando famoso ou já é famoso. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. É a intenção que pode sacrificar, que pode estragar, que pode prejudicar, que pode arruinar a vida de uma pessoa que brilha com o brilho de Cristo e estragar a sua vida toda pelo resto da vida. Olhem, sinceramente, são tantos os exemplos de pessoas que brilharam. Deus lhes concedera talentos, dons maravilhosos, mas a vaidade subiu ao coração. A presunção, achar-se que o brilho, pensar que o brilho é dele e buscar, atenção, os afagos do mundo, as benesses do mundo, os privilégios do mundo, as amizades do mundo, a intimidade do mundo, quando menos espera, esse não é mais aquele do começo. Desfigurou-se, descaracterizou-se. A missão dele não é mais aquela querida por Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele percebia que as pessoas queriam fazer dele um rei, se afastava. Ele sabia muito bem do seu lugar, do seu papel, da sua missão. Não gostava dos elogios das pessoas. Aliás, tem elogios, sem dúvida alguma, que são fruto de uma sinceridade tremenda, de uma pureza, de uma retidão, mas aquele que é de Cristo verdadeiramente compreende, quem se gloria, glorie-se no Senhor.
último versículo do capítulo 1 da primeira aos Coríntios. A fama não é para qualquer um. É preciso, eu não digo mais do que um equilíbrio psicológico, psiquiátrico, de qualquer âmbito, com devido respeito a essas ciências, mas é preciso muito joelho dobrado. É preciso muito rigor consigo. É preciso ser muito radical no bom sentido para colocar no devido lugar quem precisa ser colocado. O meu brilho é de Cristo. Minha missão é esta. Você tome o seu lugar, você cuide da sua vida. Botar para correr, ainda que com muita educação. Não precisa ser com esse jeito alagoano, não. Botar para correr mesmo. Me respeite, que eu sou ungido, que eu sou uma ungida, etc, etc. Ou você se coloca no seu lugar, famoso, ou então o inimigo vai corroendo pela vaidade, pela autocomiseração, pelo conforto das fotografias, dos flashes, das entrevistas, ou seja lá do que for, quando menos espera, desfigurou-se. Já não é mais o brilho de Cristo, é o brilho dele. Está terminando o nosso primeiro bloco. Eu proponho a você que envie a sua pergunta também pelo nosso Instagram, @RedeSéculo21 e @Dom José Falcão Oficial. Eu prometo, se forem muitas perguntas, selecionar e, quanto possível, as mais importantes. Eu é que tenho que decidir, mas procurarei responder da melhor maneira possível para a glória de Deus. No segundo bloco, a gente retoma ainda alguns textos que precisamos citar a respeito da fama do cristão, a exemplo de Cristo. Não saia daí, não saia daí. Daqui a pouco, depois do breve intervalo, a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom que você continua conosco. Passou já o primeiro intervalo, estamos no segundo bloco. O nosso programa Eclésia dessa semana está tratando de uma característica de Nosso Senhor nos 4 evangelhos, pouco explorada. Cristo, o famoso, a fama de Cristo. E depois de tantos textos da Escritura, no primeiro bloco, temos mais alguns. Não é somente Jesus que nos incentiva a buscar a fama. Mateus capítulo 5, versículo 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, aqui está, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus, em outra ocasião, no final do Evangelho segundo Mateus, diz, ide pelo mundo inteiro, pregai. Agora junte os dois versículos. É o mundo inteiro que deve ver o seu brilho. Brilhe vossa luz, ide pelo mundo inteiro. A fama, hoje sobretudo, é para o mundo inteiro. Hoje nós temos essa possibilidade que São Paulo não tinha, que São Pedro não tinha, que os apóstolos não tinham, que os cristãos da primeira hora não tinham. Apesar disso, eles se tornaram famosos. Agora vamos ao apóstolo Paulo recomendando que nós busquemos a fama. É isso que você está ouvindo mesmo. Sente-se para não cair de costas, porque agora você vai ouvir Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Atenção, não é o bispo que está inventando isso, não. É o apóstolo Paulo. O cristão deve buscar a fama, e isso é um conselho que está na Escritura. Tem somente 2000 anos. Só 2000 anos. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Tudo o que é de boa fama. O que é boa fama e qual a diferença da má fama? A boa fama
é o prestígio que uma pessoa tem junto às pessoas de bem. Há um ditado na minha terra que diz que na boca de quem não presta eu não valho nada. Ou seja, você pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo. Na mente de quem não presta, você será a pior coisa do mundo. Tudo que é de boa fama, ocupe os pensamentos de vocês. Portanto, não apenas uma boa fama que você deve ter, e você deve buscar e desejar. Dou um exemplo. Como é que um profissional conhecido, renomado, acabou se tornando famoso? Você pensa que a fama não é fundamental para o exercício de uma profissão? Há determinadas profissões em que, se você não é conhecido, é muito difícil você se firmar, se estabilizar, se consolidar naquela profissão. E isso em si não é um mal. Isso também é um princípio defendido pelo apóstolo Paulo. Tudo o que é de boa fama é o que deve ocupar vossos pensamentos. O apóstolo Paulo, o famoso, acabou dando esse conselho, que é um conselho que, na verdade, está no segmento da frase de Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens. Aliás, lá no livro do Eclesiastes, tem uma frase que eu pediria que você gravasse. Eclesiastes 7, versículo 11. Boa fama vale mais do que um bom perfume. Que maravilha! Uma pessoa que goza de boa fama, não somente das suas virtudes, pessoa respeitável, honesta, decente, íntegra, impoluta, enfim, mas também competente naquilo que ela faz. Profissional, zeloso, que todo mundo, que é elogiado por todas as pessoas que lançam mão dos seus serviços. Olha só que beleza! Boa fama vale mais que bom perfume, Eclesiastes 7, 11. Mas tem mais, por favor. Eclesiástico 41, versículo 16. A vida honesta só tem um número de dias. A boa fama, porém, permanece para sempre. Consolide, cristão. Se Deus lhe deu carismas, foi para que você brilhasse. Brilhe vossa luz. Até porque, se os cristãos não brilharem, se os cristãos não brilharem, o diabo com seus instrumentos brilha. Se não aproveitarmos bem os recursos que a tecnologia oferece para divulgar o Evangelho, sim, mas para divulgar sem dó nem piedade, proclamando para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Me permitam aqui um elogio. Mas, por favor, não se envaideçam. Aqueles que estão sendo, na verdade, instrumentos de Deus, buscando apenas a glória de Deus, brilhe vossa luz para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Sim, a fama em si não é um mal. E se você, com esse espírito de Mateus 5,16, enquanto você se mantiver neste parâmetro de Jesus, persevere, meu filho. Sim, sua obra, sua pregação, seus cursos, suas orações, suas missas, suas homilias, o dom de cantar, enfim, isso em si não é um mal. Eu pediria a você, como eu desejo, replique esse programa, espalhe para todo mundo. O bispo não está... se existe um defeito que eu não tenho, é me afastar disso daqui. Agora, se está aqui, e sobretudo se Jesus teve tal realidade, se Jesus deu o exemplo, é minha obrigação recordar isso. Peço a você que nutre uma certa reserva pelas pessoas que são muito vistas, que são muito assistidas, é preciso separar bem as coisas. É preciso pontuar bem. A fama, enquanto tal, não é um mal. Já não vou repetir os versículos todos a respeito de Jesus, o famoso, e dos apóstolos a respeito da fama. Assista esse vídeo tantas vezes você queira. Agora,
aqueles famosos que são fiéis a Deus, que estão fazendo o seu trabalho de divulgação, eles não podem ser satanizados, porque alguns, ao invés de pregar em Cristo, se aparecem, se autocomisseram, se pregam, na verdade não pregam Cristo, enfim, e apresentam uma série de atitudes que não condizem com o seguimento de Cristo ou com a vocação que eles abraçaram. Bem, separemos o joio do trigo, mas a fama, enquanto tal, ela é imprescindível. Até porque, eu lhe pergunto, você que deve ter nos seus contatos, você que segue fulano, beltrano, que você acha que tem tantos seguidores, tantos acessos, tanto isso, eu nem sei como é que chama, tanto acesso, tanta visualização. Na sua cabeça, a pessoa que tem tantas visualizações, tantos vídeos, tantas coisas no seu site, é certo, são pessoas famosas. Se você as admira, você não pode satanizar a fama enquanto tal. Essas pessoas estão se tornando famosas. E se elas se mantiverem nesses parâmetros de Jesus, se elas não buscarem a glória dos homens para serem vistos pelos homens, não, mas isso é ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora às perguntas que já chegaram aqui, não sei quantas, mas aí os nossos assessores aqui vão dizer e a gente vai, eles aqui escolhem. Eu sugiro e eles escolhem e vamos então tentar responder agora a algumas perguntas. Chegou uma irmã nossa que faz a seguinte pergunta: qual o conselho que o Senhor daria a quem deseja se preservar das tentações diversas? E outra pergunta, acho que é da mesma pessoa: como distinguir a humildade da falsa modéstia? Eu começo pela segunda pergunta. Não é fácil você descobrir a sinceridade das palavras de alguém quando ele se autoconsidera humilde, quando ele, na verdade, reputa para si uma condição de pequenez, como diz Apocalipse 3, versículo 17. Tu não sabes que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas nosso Senhor, no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, dá uma regra infalível. Ele diz, a árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. A pessoa pode até dizer, aqui agora dá uma prova de humildade, mas se ela é vaidosa, se ela é presunçosa, se ela é arrogante, se ela busca de fato o seu brilho, se ela busca o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas, mais cedo ou mais tarde, ela vai revelar isso. De alguma forma, ela deixa escapar um quê? De vaidade, de presunção, de orgulho, de autossuficiência, de desdém, de deboche para com os outros, a inveja de alguém que está brilhando como ele ou mais do que ele, ou a tristeza que ele sente quando uma pessoa é elogiada, ou a profunda depressão que ele sente quando alguém não o aplaude, não o elogia, ou quando ele chega num lugar e não é recebido como um rei, como uma majestade, etc. A regra é essa. A árvore se conhece pelos seus frutos. A conduta da pessoa hoje, amanhã, depois, uma entrevista aqui, outra acolá, o relacionamento com uma pessoa bem pobre, se é bem simples, bem humilde, e o relacionamento dela com uma pessoa abastada, rica, poderosa, a gente vai juntando, e a pessoa ela mesma acaba se revelando, isto é, quem ela é, se é humilde ou a modéstia que ela aparenta ser é uma falsidade, é um embuste, é uma mentira. Com relação à primeira pergunta, qual é o conselho para você se manter na fama sem a vaidade, sem a presunção, etc., eu diria o seguinte: esse texto que eu já citei, tu dizes sou rico, faço bons negócios e de nada necessito.
A consciência de que nós somos miseráveis, de que nós somos uma indigência, de que sem a graça de Deus, sem mim nada podeis fazer. E 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o que tu tens que não tenhas recebido. Lidar com a fama requer, primeiro, uma maturidade que nós sozinhos não conseguimos. Vida de oração. E eu me refiro a joelhos dobrados, a pedir, a implorar a Jesus constantemente o socorro dele, o auxílio de sua graça, a força do Espírito Santo. Eu recomendo confissão frequente, eu recomendo direção espiritual, eu recomendo vida eucarística, não só a Santa Missa com a comunhão, desde que o coração esteja devidamente preparado, mas também adoração ao Santíssimo Sacramento. Devoção a Nossa Senhora, aquela que disse no Magnificat, o poderoso fez em mim maravilhas, mas ele olhou para a humildade da sua serva. Prática de mortificação, jejum, para combater o inimigo que é vaidoso por antonomasia e procura a todo custo despertar na pessoa uma coisa que ela é, mas não pode exercer aquilo que Deus deu para ela porque isso não é lícito, ou procurando mostrar para a pessoa aquilo que ela não é. Já perceberam na primeira tentação de Nosso Senhor no deserto, o que foi que o diabo disse para Jesus? Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Perceberam também na terceira tentação o que o diabo disse para Jesus? Tudo isto será teu, se prostrado me adorares. O demônio propõe, sim, glória, o demônio propõe prestígio, o demônio propõe domínio, o demônio propõe liderança, e essas coisas em si não são más. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos, a exemplo do Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então é um exercício constante, mas a fama, enquanto tal, não pode ser satanizada. Quem se dispuser a ser famoso, e isso em maior ou menor escala compete a todos os cristãos, brilhe a vossa luz diante dos homens, esses mecanismos, esses cuidados, esse rigor conosco mesmo, a exemplo de Jesus, João capítulo 6, depois que ele multiplicou os pães e os peixes e fez um sucesso tremendo, quando percebeu que queriam fazer dele um rei, se afastou. Portanto, um homem casado, católico, que é famoso pela sua pregação, e aí começam certas moças a se aproximar dele. Ele é casado. Coloque no seu lugar, coloque também essas pessoas no seu lugar. Eu sou um homem casado. Eu tenho um matrimônio para salvar, para conservar. Sacerdote, a mesma coisa. Religiosa, a mesma coisa. Estamos a menos de 1 minuto do final do segundo bloco. Eu quero convidar você, querido amigo, que trilha essa aventura conosco, a se aprofundar nesses temas que nós abordamos todas as terças-feiras. Acesse o meu site e confira o arquivo de todos os nossos programas aqui na Século XXI. É bem fácil. Acesse domjosefalcão.com.br. Lá você vai encontrar muita coisa desse desgraçado que tem a obrigação de brilhar, porque senão ele vai pagar muito caro no dia do juízo por ter recebido dons e talentos de Deus e não ter colocado a serviço do reino dos céus. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Depois desse segundo intervalo, está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, nosso compromisso toda terça-feira das 7h30 às 8h30 da noite aqui na Rede Século XXI. Hoje abordando o tema da fama de Cristo. Como lidar com a fama? O que Jesus diz a respeito de sua fama? O que Jesus diz a respeito da nossa fama? Jesus que nos incentiva a ser famosos. Os apóstolos também, eles que se tornaram famosos.
um argumento surpreendente, muito atual para esse tempo de mídias sociais, de divulgação com uma rapidez tremenda, de mecanismos de comunicação, um instrumento poderoso para levar o Evangelho. Hoje a tecnologia auxilia bastante, nos ajuda bastante a difundir o santo nome do Senhor. E a palavra fama, ela deve conviver conosco e assim será até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas doações e orações. Graças à sua contribuição, esse programa está sendo produzido e vai ao ar daqui de Brasília para que eu possa chegar até você. Uma estrutura dispendiosa foi montada aqui em Brasília e isso graças à sua generosidade. Além disso, lá em Valinhos, a nossa associação está construindo uma igreja, a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Se você é sócio, peço a você que seja fiel na sua doação para que a nossa querida associação, como fala o nosso querido Padre Eduardo, que é do Senhor Jesus, mas é sua também, possa continuar a cumprir a sua missão que já ultrapassa 4 décadas, ultrapassa 40 anos. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela, é simples e assim fazendo você vai ajudar a Associação do Senhor Jesus a cumprir a sua missão de evangelizar. Retomamos o tema da fama. A fama de Jesus, a fama dos apóstolos e a fama que nós devemos buscar, segundo a ordem de Jesus em Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas agora é hora de falar do outro lado da fama. A fama sempre ela é uma realidade que tem duas moedas. Se ela brota naturalmente como fruto de uma fidelidade a Cristo, e enquanto a pessoa que não era famosa está se tornando famosa, se mantiver fiel a Cristo, ela vai ter sempre apenas uma única moeda. Ela vai estar na linha de imitação de Jesus, que famoso não se deixou levar pela vaidade, pelas intenções das pessoas, pela tentativa de manipular, de desvirtuar a missão para a qual Jesus veio. Já citei e repito, João capítulo 6, versículo 15. Jesus multiplica os pães e os peixes e a multidão, depois que saciada, olha para Jesus, já não o vê, alguns já não veem Jesus como o Messias, mas quando ele percebe que queriam fazê-lo dele um rei, Jesus se afasta. Pronto. Aqui está na imitação de Cristo o que o famoso, e desejo que você que está na obra do Senhor, seja famoso realmente a exemplo de Jesus. Brilhe vossa luz diante dos homens. Mas, quando a fumaça de Satanás chegar perto de você, para transformá-lo numa pessoa vaidosa, arrogante, pedante, quando o seu brilho quiser sobrepujar o brilho de Cristo, brilhe a vossa luz diante dos homens, mas para que eles, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. É a intenção, é o cuidado, é o zelo, é a vigilância da pessoa famosa que deve se policiar, que deve se proteger, que deve ter atitudes enérgicas e rígidas quando quem quer que seja tentar manipular, desvirtuar, depauperar, descaracterizar, fragilizar o dom tão bonito que Deus tem dado para aquela pessoa. Lembrem-se, com a mesma rapidez com que Deus dá, Deus tira. Jó, no capítulo 1, versículo 21, depois que recebe, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, depois que recebe a notícia da morte dos seus filhos, ele diz um princípio que as pessoas famosas não podem esquecer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
Na 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Jesus diz por meio do apóstolo Paulo: quem está em pé, tome cuidado para não cair. E ele disse em outra ocasião: a quem muito for dado, muito será pedido. Portanto, a questão da fama, que é algo decorrente do próprio florescer, do próprio manifestar, do próprio desabrochar, da própria manifestação dos carismas que Deus concede àquela pessoa. Os apóstolos ficaram famosos porque Deus lhes deu o dom de cura, o dom de milagres, o dom de exorcismo. Os Atos dos Apóstolos estão repletos de fenômenos que foram tornando os apóstolos cada vez mais conhecidos, certo? Mas os apóstolos tinham aquela convicção: não, você não se ajoelhe diante de mim, é somente a Deus que você deve adorar, etc. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, etc. Sempre eles remetiam o poder que eles exerciam. Não era deles, era de Deus. Era do Senhor. Eles são administradores das coisas de Deus. Nem por isso satanizaram a fama, nem por isso enxotaram as pessoas que, conhecedoras da fama deles, iam ao encontro deles. Não, de forma alguma. Eles precisavam se tornar famosos, mas sempre com esse policiamento. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Na 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 4 a 8, eu vou ler esse texto todo, porque ele é importante para nós compreendermos que também a boa fama, às vezes, ela é acompanhada ou pode se transformar numa má fama. Com a palavra, o apóstolo Paulo, que era famoso entre muitas pessoas de bem e tinha uma má fama por causa de uma campanha de difamação. Infelizmente, nesses tempos de fake news, nesses tempos de espalhar notícias que não são verdadeiras para assassinar reputações, isso também às vezes acontece, isso também às vezes pode atingir a pessoa famosa que evangeliza para a glória de Deus. Com a palavra, o apóstolo Paulo. Em todas as coisas nos apresentamos como ministros de Deus por uma grande constância nas tribulações, nas misérias, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça, ofensivas e defensivas, através da honra e da desonra, da boa e da má fama. Boa e má fama. A má fama pode ter como origem duas coisas. Duas podem ser as origens da má fama. Ou a própria pessoa famosa que começa a dar escândalo, isto é, ela tem uma má fama por culpa dela. Foi ela quem, com seu desleixo, com sua licenciosidade, com sua leviandade, com seu apego aos bens materiais, com o desvirtuamento de sua missão, que foi criando uma fama má entre as pessoas. Aí não tem para onde correr, ela mesma se desgraça, ela mesma se deteriora, ela mesma pulveriza a sua boa fama e no seu lugar dá origem à má fama. Eu me refiro aqui à má fama entre as pessoas de bem, entre as pessoas honestas, entre as pessoas íntegras e no ambiente cristão, entre as pessoas piedosas, os católicos praticantes e que procuram viver com ardor, com seriedade, com sinceridade a sua fé. Mas também existe uma má fama que é ardilosamente criada. Uma campanha, uma disposição, às vezes solitária, uma única pessoa que injustamente, caluniosamente, inicia um processo para difamar um inocente. Sim,
Temos exemplos dentro da igreja de pessoas que se tornaram, difundiram, transformaram sua boa fama em má fama por culpa delas. Mas também temos algumas que, inocentes, foram caluniadas. Espalhou-se, não se sabe quem nem quantas vezes, não se sabe quantas pessoas participaram disso, iniciaram um processo para desmoralizá-la, para destruir o seu bom nome, para arruinar a sua vida. Eu considero isso um pecado gravíssimo contra o 5º mandamento da lei de Deus, não matar. Não matar não é somente tirar a vida de uma pessoa, mas tirar a honra dela, estragar o nome dela, arruinar para sempre a vida dela. Quantos traumas, quanto sofrimento, quanta dor. Sobretudo quando se trata de uma pessoa, mais ainda quando se trata de uma pessoa casada, que tem filhos, não é? O pai foi acusado injustamente ou abriu-se algum processo, ele é inocente, o processo está em andamento, mas a pessoa já é tratada por alguns como se fosse culpada, como se fosse satanizada. E temos vários exemplos muito tristes. É um risco, de fato, que aqueles que seguem Cristo podem experimentar. Falta uma pergunta, se não me engano, vamos ver, me parece que chegou uma pergunta aqui de uma irmã, sim. Quais são os santos a quem podemos pedir intercessão que em vida tiveram a boa fama de Cristo? Bem, no dia de todos os santos eu respondo todos, santos e santas de Deus, rogai por nós. Particularmente eu pediria a devoção a alguns santos que tiveram sua boa fama chafurdada na lama, e cito aqui São Padre Pio de Pietrelcina, que durante um certo tempo, por uma campanha mentirosa junto ao notícias falsas que chegaram a Roma, ao Vaticano, ele passou um bom tempo suspenso de ordens. Ele não podia celebrar em público, enfim, aguentou tudo, suportou com muita resiliência, com muito silêncio, com muita obediência, com muita humildade, e foi favorecido e tudo ficou resolvido, e depois ele voltou a exercer normalmente o ministério. E ele, que já era famoso, não deixou de ser enquanto estava punido, e depois que ele voltou a exercer o ministério, aí foi que sua fama aumentou cada vez mais. Eu recomendaria, querida irmã, a devoção a todos os santos, que se tornaram famosos, cada um ao seu modo, tanto é que estão no céu hoje, se estão no céu porque sua fama se espalhou por toda a terra e a igreja reconheceu esse odor de santidade deles e os reconheceram, e a igreja os reconheceu como merecedores das honras dos altares. São Pio de Pietrelcina, um santo famoso, que experimentou a má fama e depois recuperou a sua boa fama. Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Estamos a menos de 3 minutos do encerramento e eu quero dizer a todos, não satanizem a fama, porque a fama foi querida por Cristo, porque Cristo não rejeitou a fama, Ele não a buscou enquanto tal, naturalmente ela veio a Ele. E Ele não rejeitou as pessoas que, conhecedoras da fama dele, foram a Ele. A fama pode ser, e de fato é, um excelente instrumento, uma excelente ocasião para você levar as pessoas a Jesus. Nessa perspectiva de Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Agora permaneçam nas boas obras. Rejeitem categoricamente, sejam enérgicos com vocês mesmos. Vocês, os famosos, administrem com humildade para a glória de Deus. Se Deus deu talento para vocês, exerçam esses talentos, mas lembrando sempre, a minha missão é esta. Eu não posso me desviar desta obrigação que o Senhor me deu. É para a glória dele, é para que os homens assistindo, vendo, escutando os dons que Deus me deu, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se assim não for, se aplica
para você e para qualquer pessoa o que Romanos capítulo 2, versículo 24 diz: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Olha que coisa interessante. Pela má conduta das pessoas, famosas ou não, os pagãos blasfemam a Deus, criticam a igreja, anarquizam com a obra do Senhor. E isso tem um efeito devastador. Apesar disso, a fama, enquanto tal, não tem culpa. Eu estou terminando, estamos a menos de 1 minuto do encerramento do nosso programa. Se você está assistindo ao nosso programa pelo YouTube, dê o seu like, recomendando assim esse vídeo aos seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado nas nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Deus seja louvado por mais um programa. Ele seja famoso. Nós não passamos de meros instrumentos. Você é convidado na próxima terça-feira a estar conosco. Mais um programa Eclésia. O tema, surpresa, mas é alguma coisa de Cristo, como tem sido até agora. Uma feliz semana. Deus abençoe sua vida.